Então vamos pensar aqui no seguinte caso. Vamos pensar, caso que eu também já tive, concreto. Eu tive uma ação em que se discutia trabalho escravo. E uma das narrativas do Ministério Público, nesse caso era uma ação civil pública, ela foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, e o Ministério Público me trazia a seguinte narrativa, que o empregador teria construído, contiguamente ao alojamento dos trabalhadores, o seu depósito de agrotóxicos. Entenderam a situação? Então veja bem, o depósito de agrotóxicos e o alojamento dos trabalhadores estava separado apenas por uma parede de madeira, sem fogo. Vale dizer, esses trabalhadores dormiam, se alimentavam e descansavam inalando agrotóxicos. Dormiam, descansavam e se alimentavam inalando agrotóxicos. Essa situação poderia perdurar? Nesse caso, o Ministério Público não me trouxe nenhuma prova, mas pediu antecipação de tutela. E eu deferi a antecipação de tutela, determinando que o empregador removesse dali o depósito de agrotóxico, ou removesse o alojamento dos trabalhadores, para que eles não permanecessem mais unidos apenas por uma parede, separados, aliás, apenas por uma parede. Veja bem, era relevante o fundamento da demanda? Sim, era absolutamente relevante o fundamento da demanda. Porque, ao fim e ao cabo, nós estávamos preservando o quê? A integridade física dos trabalhadores, a integridade vital dos trabalhadores. E havia justificado o receio de ineficácia do provimento final? Claro que havia justificado o receio de ineficácia do provimento final. Imagina, se eu não antecipo a tutela, aí um belo dia eu faço a instrução, dou a sentença, notifico as partes da sentença, as partes não concordam com a sentença e acham que ela está obscureta com o embargo de declaração, eu julgo os embargos de declaração e torno a notificar, aí depois dos embargos de declaração as duas partes recorrem ordinariamente, o processo vai para o TRT decide, as partes não concordam com a decisão do TRT, vai para o TST, do TST vai para o Supremo por via de recurso extraordinário. Veja bem, o dia que eu for executar o julgado, o que vai ter acontecido? Todos os trabalhadores morreram de tanto inalar agrotóxicos. Ou seja, haveria, e havia nesse caso, justificado o receio de ineficácia do provimento final. Era o caso de antecipar a tutela? Sim, era o caso de antecipar a tutela, porque era relevante o fundamento da demanda e havia justificado o receio de ineficácia do provimento final. PT, saudações, estão presentes os requerimentos. Deferir a antecipação de tutela. Para nossa sorte, o empregador cumpriu imediatamente e nós preservamos a integridade vital daqueles trabalhadores que passaram a dormir, descansar e alimentar sem inalar agrotóxicos. Deixa eu dar mais um exemplinho só, mais um pequeno exemplo. Imagine que determinado empregador, vamos falar agora de uma obrigação de não fazer. Vamos supor o seguinte, determinado empregador está tomando trabalho de menores de 16 a 18 anos em condições insalubres. Isso é possível? Não, não é possível. Artigo 7º, 33 da Constituição da República. Menor não pode trabalhar em condições insalubres. Veja bem, se a pessoa me pede antecipação de tutela para que eu imponha uma obrigação de não fazer, qual a obrigação de não fazer? Não tomar o trabalho dos menores no ambiente insalubre. Era esse o provimento que se queria. É relevante o fundamento da demanda? Sim. Preservar o interesse de menor. Não há nada mais relevante do que isso. Há justificado receio de ineficácia do provimento final? Sim. Se o processo fizer toda aquela via crucis, o que vai acontecer? O dia que eu for implementar o provimento, os menores terão deixado de ser menores. Maiores eles serão. Ou seja, de nada valeu o provimento. Houve ineficácia do provimento. Estavam presentes as condições? Estavam. Tinha que deferir a antecipação de tutela? Tinha. Bom, também teria mais coisas para falar sobre essa etapa, mas infelizmente o tempo não nos permite, e dou ela também por superada e indago a professora Tânia, mais uma vez, se temos perguntas ou se podemos passar para outra etapa.
Vamos lá, eu espero aí, gente, que a exposição esteja sendo útil para vocês. Esse é o nosso objetivo aqui e vamos continuar então. Pois bem, esgotamos agora os requisitos necessários para a concessão de antecipação de tutela em obrigações de dar, obrigações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Pois bem, vamos falar agora daquilo que é mais importante, aquilo que, ao meu sentir, de fato demanda a nossa reflexão mais aprofundada, que é o seguinte: a questão de como efetivar, como dar efetividade ao comando decisório que antecipou a tutela. E aqui, mais uma vez, eu vou dividir a nossa abordagem em dois fragmentos distintos. Primeiramente, eu vou fazer a abordagem sob o ponto de vista da antecipação de tutela das obrigações de dar, ou de pagar a quantia certa. E num segundo momento, eu vou falar sobre a antecipação de tutela das obrigações de fazer, que nós vamos ver que os mecanismos de implementação de uma e outra modalidade antecipatória são distintos. Mas, basicamente, toda a disciplina, ou pelo menos assim, o indicativo da disciplina de como abordar essa temática, está inserido no parágrafo 3º do artigo 273 do Código de Processo Civil. E aqui eu peço mais uma vez que os senhores possam abrir o código no artigo 273, vamos voltar, vocês estão com o código no 461, vamos para o 273 novamente. Abriram? Eu já abri o meu código, imagino que vocês também abriram de vocês. Vamos ver, olhem por favor o que fala o parágrafo 3º do artigo 273. Olha o que diz o parágrafo 3º. A efetivação da tutela antecipada observará no que couber, e conforme sua natureza, as normas previstas nos artigos 588, 461, parágrafos 4º e 5º e 461-A do Código de Processo Civil. Então, olha aqui. Primeiramente, artigo 588 do Código de Processo Civil. Se vocês olharem bem, se vocês forem, não precisa de ir lá não vá no artigo 588 não, mas eu já vou dar um indicativo para vocês. Se vocês tivessem abrido o código no artigo 588, vocês perceberiam que o artigo 588 está revogado. Por que ele foi revogado, o artigo 588? Porque, na verdade, com a Lei 11.235, o processo de execução foi amalgamado ao processo de conhecimento, num processo que nós chamamos de, num ato que nós chamamos de sincretização processual. Vale dizer, hoje não existe mais uma ação de execução de título judicial. Só existe uma ação autônoma de execução de título extrajudicial. Por quê? Motivo pelo qual houve essa junção amalgamada do processo de conhecimento ao processo de execução. E o que isso implicou em termos práticos? As normas que dispunham sobre o cumprimento de sentença, que estavam antigamente dispostas no livro 2 do Código de Processo Civil, que fala do processo de execução, foram transportadas para o interior do livro 1, que trata do processo de cognição. O que eu acabei de dizer? O processo de cognição foi amalgamado ao processo de execução. E isso implicou no transporte topológico das normas de execução de sentença do livro 2 para o livro 1. Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer para vocês que o artigo 588, hoje, é o artigo 475-O do Código de Processo Civil. O artigo 588 regia a execução provisória. E hoje a execução provisória ela é regida pelo artigo 475-O. Então o que vocês vão fazer aí? Se tiverem com a caneta, risca o artigo 588, principalmente quem faz prova objetiva. E está assim, onde está 588, faz um X e embaixo escreve ver artigo 475-O do Código de Processo Civil. Perfeito? Estamos juntos? Entenderam? Posso passar para frente? Posso, né? Tá legal. Depois, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam. Vamos lá, gente. Seguinte.
Agora vamos ver o seguinte. Pois bem, se o artigo 475-O rege a execução provisória, e se ele está no processo civil, no Código de Processo Civil, qual que é a primeira pergunta que eu tenho que fazer? A primeira pergunta é a seguinte, o que eu falei? Eu só aplico processo comum quando há o quê? Omissão seletista. Então, qual que é a primeira pergunta que eu tenho que fazer aqui nesse tema? Existe norma da CLT que aborde a execução provisória? Tem. Uma norma, desculpe a expressão, nós já estamos falando há muito tempo, já temos um certo grau de intimidade, vou brincar com vocês. Uma norma bem sem vergonha, mas tem. A CLT tem uma norma, um artigo que toca sim no tema da execução provisória. E toca numa perspectiva do direito processual construído à luz dos cânones do Estado liberal. E agora eu quero que vocês abram a CLT. Abram a CLT. Vamos ver o que diz o artigo 899 da Consolidação. Abram lá no artigo 899 da Consolidação. Nossa querida Consolidação. Abriram? Estamos juntos? Vamos lá. Olhem bem o que diz o artigo 899 da Consolidação. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, até aqui nada que nos interessa, salvo as exceções previstas neste título. Aqui o que nos interessa, parte final. Permitida a execução provisória até a penhora. Permitida a execução provisória até a penhora. Por que eu estou assistindo? O que a Consolidação fala sobre a execução provisória? Uma linha. E nessa linha ela fala que a execução provisória trabalhista vai até a penhora. E olha aqui. Vocês já devem ter percebido onde eu quero chegar, né? Como eu vou compatibilizar essa regra com a antecipação de tutela? Ora, se a execução provisória se ela for apenas até a penhora, eu terei como efetivamente antecipar a tutela? Me parece que não. Veja bem, olha outra coisa que eu quero que vocês observem bem, gente. Presta atenção no que eu vou falar. Não são poucas as pessoas que imaginam que antecipar a tutela é decidir antecipadamente. Não é isso, gente. Não é. Antecipar a tutela não é decidir antecipadamente. Antecipar a tutela, o que nós antecipamos é o quê? São os efeitos. Olha o que o Código fala lá nos artigos 273. Que nós antecipamos os efeitos da tutela. Então não basta que nós decidamos antecipadamente. Mais do que decidir antecipadamente, é necessário que o juiz, para dar conta da grandeza da técnica antecipatória, que ele implemente concretamente os efeitos da tutela.